presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira, condenado à prisão e à perda do mandato pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro anunciou o perdão no começo da noite pela internet. A repórter Suane Guerreiro tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Suane. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre essa decisão de Bolsonaro? Olá, Zé Luiz, Márcia, boa noite a vocês, a quem nos acompanha. Nós procuramos o Supremo Tribunal Federal, que informou que, por enquanto, não irá se pronunciar oficialmente. Essa decisão do presidente Jair Bolsonaro causou surpresa, porque ocorre antes do chamado trânsito em julgado, ou seja, antes do fim do processo, já que Daniel Silveira ainda pode recorrer da decisão do Supremo. Um ponto importante é que esse benefício não se aplica à perda dos direitos políticos do deputado. Nos bastidores, ministros do STF afirmam que mesmo com o perdão, Daniel Silveira não poderá se candidatar porque a inelegibilidade não tem natureza penal e por isso não seria afetada por meio desse indulto. Eu conversei com o jurista Tiago Sorrentino, que foi assessor da presidência do STF. Ele disse que esse perdão antes do fim do processo pode ser questionado perante ao Supremo Tribunal Federal por meio de partidos da oposição, por exemplo. Bolsonaro fez o anúncio no início da noite por meio da internet. Ele primeiro leu o decreto e, na sequência, foi divulgado no Diário Oficial da União. Vamos ver. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já havia pedido que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o Congresso é quem deve decidir sobre a cassação de um parlamentar. O recurso foi protocolado depois da condenação de Daniel Silveira. Parlamentares da base do governo e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro criticaram o voto do ministro André Mendonça pela condenação de Daniel Silveira. A votação entrou pela noite de quarta-feira até o último voto do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. Eu também queria me associar a todos os colegas, aderir integralmente ao voto do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Além da pena de prisão de 8 anos e 9 meses e de uma multa de R$212 mil. 10 dos 11 ministros do Supremo votaram a favor da perda do mandato de Daniel Silveira. Decisão que provocou alvoroço entre deputados que apoiam o parlamentar. Quem recebeu críticas pelo voto condenando Daniel Silveira foi o ministro André Mendonça. O pastor Silas Malafaia fez referência a um dos motivos pelos quais Mendonça foi indicado para o Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro, o de ser terrivelmente evangélico. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. Pelas redes sociais, Mendonça se justificou e disse que, como cristão, não crê que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência. E completou: é preciso separar o joio do trigo. Tenho convicção de que fiz o correto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou uma ação ao Supremo para que seja reaberta a análise de um processo envolvendo a cassação do mandato de um ex-parlamentar condenado pelo STF. Lira defendeu que a palavra final sobre perdas de mandato seja do Congresso Nacional. De acordo com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito Eleitoral, a perda do mandato de Daniel Silveira não depende da Câmara neste caso, pois também está relacionada à perda dos direitos políticos e não se trata de cassação. Quando esse processo efetivamente terminar, ele será enviado para a Câmara dos Deputados e daí é bom que se diga que não é nem caso de cassação do mandato. É comunicado o presidente da Casa, o presidente Arthur Lira,
para que ele extingua o mandato, porque vai ter uma condenação criminal que não cabe mais recurso contra um deputado federal.